Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou fazer um vídeo de um conceito um pouco diferente. Ainda envolve um pouco a parte de arrays e a parte de ponteiros, só que é o conceito de alocação dinâmica de memória. Se a gente quiser alocar um array na nossa memória, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer o tamanho do nosso array, na hora da criação dele, como por exemplo aqui, que a gente tem um array de 5 elementos, e é isso, pronto, a gente tem um array de 5 elementos, ele tem um tamanho fixo, o tamanho dele não vai mudar de forma nenhuma, e a gente teve que definir o tamanho dele de antemão. Agora, a gente pode fazer uma coisa que é a parte de alocação dinâmica de memória, que basicamente vai trabalhar uma parte diferente da memória, que vai ser a heap, não a stack. E o que, que vai ser essa parte? Vai ser uma área de memória que a gente vai poder pegar partes dela de forma meio que temporária. A gente pode pegar emprestada dela e a gente consegue definir o tamanho que a gente quer, quanto a gente quer, aí a gente pode realocar a memória. Na prática, a gente vai estar basicamente criando uma variável, criando um array, tudo nela, e a gente vai ter umas diferencinhas ali do que a gente pode fazer com ela durante a execução do código. Por exemplo, aqui não vai ter nada muito complexo que vai mostrar muito o que acontece no malloc. Eu vou fazer depois um vídeo de uma estrutura de dados que só existe com o malloc. E basicamente o que é o malloc? Ele vai ser uma função que vai retornar para a gente um espaço de memória. Então a gente vai poder, por exemplo, eu quero fazer um array de 5 elementos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pedir um espaço de memória que eu consigo botar 5 elementos inteiros, um char. Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer de antemão? A gente vai adicionar aqui, ó, hashtag include stdlib.h, que é a standard library do C, que vai dar para a gente a função malloc, realloc, vai dar o calloc, depois eu vou explicar o que é. Mas, beleza. Aí eu criei aqui uma variável que vai ser o meu int tamanho array. O que meu int tamanho array vai fazer? Vai dizer o tamanho do array que eu quero. 5 elementos. Aí eu vou criar um int ponteiro, então vai ser um ponteiro inteiro, certo? Int pointer x, ele vai ser igual ao resultado de malloc, e dentro de malloc eu vou passar o quê? O tamanho do array, que é 5 elementos, vezes size of int. Esse size of aqui, não lembro se eu já expliquei, mas ele vai basicamente dizer qual que é o tamanho de determinado tipo, determinado variável, o tamanho em bytes. Então, size of int, se eu botar aqui, ó, deixa eu ver se aparece aqui bonitinho, ó, 4L. Então, ele vai ter basicamente 4 bytes, certo? Então, size of int vai ser 4 bytes. A gente vai ter ali 4 bytes nesse size of int. Como o tamanho do array é 5, ele vai pegar e alocar para a gente 5 vezes 4, 20 bytes. E esses 20 bytes vão estar no nosso ponteiro de x. Com isso, a gente conseguiu criar a memória de forma dinâmica durante a nossa execução do código. Isso aqui vai ser feito quando o código executar, durante a execução. A gente pode até, por exemplo, fazer com o scanf, não sei se lembra agora do scanf, que a gente pode pedir para o usuário passar um valor, que é uma coisa que a gente não sabe de antemão, e pode ser uma coisa variável. Beleza, aqui a gente alocou, é a mesma coisa que a gente ter um array. Aqui é como se a gente tivesse um array a partir disso. A gente pode trabalhar com ele com um ponteiro de x, ponteiro x, na posição 0. É como se fosse um array de 5 elementos normal. É a mesma coisa em questão de funcionamento depois. Só que a gente vai ter que fazer antes disso. A gente vai ter que verificar se o ponteiro de x é diferente de nulo. Então, se ele for igual a nulo, quer dizer que deu errado. Como assim deu errado? Quer dizer que ele não conseguiu alocar a memória. Tem vários motivos para isso ter acontecido. Pode ser que não tenha mais memória para alocar. Mas, basicamente, ele não conseguiu. Se ele for igual a nulo, é porque deu pau, deu problema. Então, eu dou um printf, não foi possível alocar o ponteiro, e eu dou um return -1 para acabar o código, certo? Caso tenha dado certo, eu posso usar como se fosse um array normal. Ponteiro de x, 0, igual a 5, posso utilizar ele aqui e printar o valor. Beleza. Só que, tá, e o que mudou? O que tem de diferente? Qual é a vantagem disso? Um exemplo de vantagem é que a gente pode usar algumas funções como o realloc. O que o realloc vai fazer? Ele vai pegar esse ponteiro, ele vai aumentar o tamanho da memória, ou diminuir, eu posso realocar o tamanho da memória. Por exemplo, agora eu estou usando que o tamanho do array é igual a 10, só mudei a variável, não fiz nada com isso. Só que depois disso eu vou dizer que o ponteiro de x, eu não estou usando aqui o asterisco porque eu não estou criando o ponteiro, eu já criei, agora eu só vou mudar o valor dele direto, ele vai ser o endereço de memória direto. Eu vou dizer que o valor dele vai ser igual a realloc, então para realocar a memória, com o ponteiro de x anterior, então aqueles 5, basicamente ele vai ser, aqui, ó, a gente tem 5, certo? Deixa eu botar aqui bonitinho, ó, a gente tem 5 aqui, calma aí, a gente tem 5, e eu até botei ali o valor, eu botei que o primeiro elemento é 5, certo? Beleza, então é isso aqui, a gente tem 5 elementos, o primeiro elemento é 5, e eu vou dizer que o tamanho do array agora é 10. Eu dizer que o tamanho do array é 10 não muda nada, é só uma variável, então beleza.
Só que no realloc, o que eu digo? Eu vou realocar o ponteiro de x, e agora o novo tamanho dele vai ser o tamanho do array vezes size of int. É a mesma coisa que a gente fez lá em cima, só que agora o tamanho do array é 10. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse ponteiro, ele vai fazer duas coisas. Ele pode, aumentar o tamanho dele de forma direta, então dizer agora, deixa eu tirar esse 5 aqui. Ele pode só dizer agora, beleza, então agora ele tem mais memória, ele pode alocar de forma direta, só aumentar o tamanho que ele está ali. Ou, caso não seja possível, por exemplo, nesses próximos 5 elementos aqui já tem alguma coisa na memória que está em uso, ele vai pegar, vai copiar todos esses 5 elementos anteriores para um outro lugar e criar um lugar que dê de caber 10. Então, se não tiver espaço para realocar e só aumentar o ponteiro, ele bota em outro lugar, copia e aumenta, ou ele só aumenta. Então é basicamente isso. Vai depender de como tiver a memória e tal. Aí com isso, a gente vai ter um ponteiro que a gente vai poder trabalhar agora com 10 elementos em vez de 5. A gente tem que fazer a mesma verificação para ver se deu certo a alocação. Aí depois a gente pode dar aqui um printf no valor. A gente ainda vai ter acesso àqueles 5, porque ele está basicamente copiando isso aqui e adicionando mais 5 endereços depois. E no final, a última coisa que a gente tem que fazer é dar o free. O que o free vai fazer? Como ele está alocando de forma dinâmica, o nosso código ele não sabe exatamente onde é que está cada coisa. Então a gente tem que dizer o que ele tem que liberar, o que ele tem que manter. Esse free é basicamente para mim dizer, ok, eu parei de usar aqui essa memória, pode liberar e pode ser usado em outra coisa. Se eu não der free, o que vai acontecer? A memória vai ficar lá parada, terminou o código, terminou a execução, e a memória está lá, como se estivesse em uso, e vai dar problema. Eu vou ficar sem memória em um certo ponto, se eu fizer isso muitas vezes, entendeu? Então, o free a gente sempre dá no final da criação de um array dinâmico. Então, é basicamente isso, como funciona o malloc. É um pouco confuso, não tem tipo uma lógica muito clara do porquê utilizar ele por enquanto, nessa parte que eu estou mostrando. Quando eu começar a mostrar uma parte de struct, uma parte de criação de estruturas de dados, acaba sendo um pouco mais claro o porquê. E também um fator que é muito comum de pensar é esse fator de realocação. A gente não consegue realocar um array normal tão facilmente. Tipo, a gente pode criar um novo array e tal. Só que isso aqui, por ele ser dinâmico, acaba sendo um pouco mais fácil, é bem mais de boa de trabalhar nesse sentido. Então, por enquanto é basicamente isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato, comentar, me chamar no Discord e tal, e valeu!